Existe algo tão importante quanto analisar uma empresa, interpretar gráficos ou montar uma carteira de ações que influencia tudo isso ao mesmo tempo, que é a economia. Afinal, qualquer empresa do mundo sente os efeitos da economia nos seus negócios. Juros, inflação, câmbio, tudo isso influencia na nossa vida e nos nossos investimentos. E hoje você vai entender como esses fatores impactam suas ações e como usar esse conhecimento a seu favor. Olá, seja muito bem-vindo à sua jornada para investir como um especialista. Esse vídeo faz parte das trilhas de conhecimento do Investoc e está disponível tanto no YouTube quanto em investoc.bb.com.br. Eu sou Luan Calimério, analista do BB Investimentos, e hoje a gente vai falar de um dos temas mais importantes para quem investe, o cenário macroeconômico. Fazer um bom investimento requer mais do que olhar para os fundamentos ou para os indicadores de uma companhia. É preciso olhar também para o ambiente no qual essa empresa ou companhia está inserida. Juros, inflação, câmbio, tudo isso afeta os resultados da empresa e, por consequência, o preço de suas ações. E quando a gente entende esse ambiente, a gente consegue investir com mais consciência. Vamos começar por uma das variáveis mais importantes da economia brasileira, que é a taxa Selic. A taxa Selic é a nossa taxa básica de juros. Ela serve de referência para todas as outras taxas praticadas no mercado. Então ela influencia, por exemplo, no custo dos empréstimos e financiamentos, ou também, inclusive, na taxa de remuneração dos títulos de renda fixa que a gente investe. Via de regra, quando a Selic sobe, o crédito para empresas e consumidores fica mais caro, as pessoas consomem menos, as empresas investem menos, a economia tende a desacelerar. Mas, por outro lado, juros mais altos geralmente tornam investimentos em renda fixa mais atrativos, já que a remuneração deles vai ser maior. Como resultado dessa dinâmica, por exemplo, no cenário de juros altos, parte dos investidores costuma vender renda variável e comprar renda fixa. E se tem mais gente vendendo do que comprando, é natural que os preços caiam no caso da renda variável. Porém, nesse cenário, nem todos os setores ou empresas reagem da mesma forma. No caso de alta de juros, por exemplo, setores como varejo, construção e tecnologia tendem a sofrer mais, porque são mais sensíveis aos juros, já que geralmente eles são mais endividados e dependem mais de capital externo para crescer. Por outro lado, no mesmo cenário, seguradoras, por exemplo, podem se beneficiar, dependendo de como for o balanço dessa empresa. O importante aqui é entender que essa dinâmica vai ajudar você a preparar sua carteira ou ajustar sua carteira, se necessário, para cada ciclo econômico. A inflação também tem um papel fundamental, tanto na nossa vida quanto nos nossos investimentos. A inflação é o aumento generalizado de preços. Quando a inflação é positiva, a gente perde poder de compra, ou seja, nosso dinheiro vale menos. Isso aumenta custos das empresas, diminui a capacidade das pessoas de consumir. Enfim, com inflação, empresas de varejo e consumo, por exemplo, tendem a vender menos, porque produtos ficam cada vez mais caros e a renda da população nem sempre acompanha essa alta. Por outro lado, empresas que conseguem repassar preços com mais facilidade, como, por exemplo, empresas de energia e saneamento, tendem a se proteger melhor. Para tentar controlar a inflação, geralmente o Banco Central costuma aumentar os juros, ou seja, inflação e Selic andam de mãos dadas. O dólar também é outra variável que influencia bastante nossa economia. O dólar mais alto, por exemplo, que também significa um real desvalorizado, pode beneficiar empresas que vendem para o exterior, por exemplo, exportadoras de minério, de celulose, de proteínas, dentre outras. Por outro lado, no mesmo cenário, esse contexto de real desvalorizado pode prejudicar empresas que dependem de insumos importados, como companhias aéreas, por exemplo. Então, entender como o câmbio afeta cada setor ajuda a gente a entender ainda melhor o comportamento de algumas ações e o comportamento do mercado de uma forma geral. O PIB é basicamente a soma de tudo que o país produz e também é muito importante. O PIB pode crescer em consequência de vários fatores, por exemplo, aumento do consumo das famílias, aumento dos investimentos das empresas, aumento dos gastos governamentais, etc. E também pode cair quando o contrário acontece. Mas nem sempre todos os setores sentem a variação do PIB da mesma forma. Setores mais cíclicos, por exemplo, que dependem mais da atividade econômica, vão melhor quando o PIB cresce. Por outro lado, períodos de desaceleração, elas tendem mais a ser impactadas negativamente. E, por exemplo, setores comuns, cíclicos, varejo, construção civil, indústria automobilística, etc.
Esses setores dependem muito de consumo e de investimentos, que oscilam mais conforme o ciclo econômico. Já setores menos cíclicos, como energia, saúde, saneamento, esses setores costumam oscilar menos e sofrer menos. Mas nem só de números vive o investidor. Notícias, expectativas, incertezas também podem movimentar o mercado. Às vezes, uma entrevista de uma autoridade já pode mexer com os preços de mercado. Uma crise externa, por exemplo, pode afetar o câmbio. Uma decisão política pode mexer com algum setor, com alguma regulação. Por isso é tão importante acompanhar a dinâmica econômica e entender como ela se traduz nos preços. O mercado costuma, inclusive, se antecipar e reagir antes mesmo dos fatos acontecerem. E aqui vale um alerta importante: tomar cuidado para não confundir ruído com informação. Hoje em dia, com tantos dados e notícias, é fácil a gente se perder. Então, no meio de tudo isso, tenta filtrar aquilo que realmente importa para a sua análise. Agora, o principal: como usar tudo isso para tomar decisões melhores? Recapitulando o que a gente viu até aqui, é importante montar uma carteira de investimentos consciente dos ciclos econômicos. Além disso, é importante entender o momento dos setores, também faz toda a diferença. E é fundamental combinar a análise macroeconômica com as análises fundamentalista e técnica. E ainda, por fim, tentar tomar a decisão de uma forma racional, sem ser influenciado nem pela euforia, nem pelo pânico. E agora que você já entendeu como o cenário impacta as suas ações, é hora de colocar a mão na massa. Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, clique no link da descrição que te levará para a página de ações do Investock. Ali você vai acessar as análises feitas pelo BBBI das principais companhias negociadas na Bolsa e ali tenta identificar quais ações seriam mais interessantes para ficar de olho no atual cenário econômico. Depois dessa missão, no próximo vídeo a gente vai falar sobre comportamento, disciplina e os erros que mais atrapalham os investidores. Te vejo lá.